Livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 5, e diz assim: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Te dou graças, eu te honro. Glorifico a ti, Pai, em nome de Jesus. Toma nossos corações na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero pensar sobre Isaías nesta noite, sobre a perspectiva de uma frase do verso 5. Estava sobre ele. E essa semana eu meditei algumas vezes, pensei, alguns materiais que tenho lido, livros. Tudo se resume ao fato de que nossa vida, na sua totalidade, estava sobre ele. E esse ele aqui é um ele com E bem maiúsculo, é Jesus Cristo, Filho de Deus. O Deus Emanuel, Deus da graça, o pão da vida, o príncipe da paz, enfim, como queiram, a estrela da manhã, mas enfim estava sobre ele. Mas o que estava sobre ele? Estava sobre ele todas as nossas iniquidades, todas as nossas bondades, todas as nossas maldades, todas as nossas dores, todas as nossas curas, toda a nossa existência estava sobre ele. Por isso que Jesus Cristo é o centro da nossa revelação. E aí me lembrei quando eu era iniciante na carreira de professor, lá em São Miguel do Araguaia, que quando a gente é iniciante no estado, você tem que pegar qualquer bucha. Aí, pastor, o que tem a cara de pastor? Aula de religião. Aí me enfiaram todas as aulas de religião do colégio. Eu falei, meu Deus, e agora? O que fazer? E aí eu tô lá, né, e tá, de vez em quando a gente burlava o currículo, e aí um dia um aluno virou assim e falou assim, professor, eu tô com uma dúvida. Eu, diga, meu filho. Ele falou assim, já tem 8 meses que nós estamos estudando, você nunca falou de Maria. Que dia que você vai falar de Maria? Aí eu dei aquela respirada e disse assim, o dia que tiver no currículo. Por enquanto a gente está seguindo o currículo. Uma hora nós vamos chegar em Maria, mas quando chegar a gente fala. Mas por enquanto nós ainda estaremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque o currículo pede, né? Não necessariamente, mas a gente tinha o currículo para se proteger dos alunos. Mas enfim, Jesus Cristo é o centro da revelação de toda a palavra de Deus. E tudo estava sobre ele. Sobre Jesus Cristo estava. E no versículo 1 diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Todas as nossas mazelas estavam sobre Jesus Cristo. E é incrível esta coisa de se sentir rejeitado, de se sentir feio, né? De não se sentir ouvido. E no versículo 1 e 2, e lembrando que Isaías é o evangelho do Velho Testamento, as más línguas teológicas dizem que Isaías teve um relance espiritual, e não uma profecia, mas uma revelação. A profecia é uma tentativa de adivinhar o que vai acontecer no futuro, a revelação é ver o que aconteceu no futuro. Por isso Apocalipse não é uma profecia de João, Apocalipse é uma revelação de João. Ele viu o que aconteceria nos séculos vindouros. De igual forma, Isaías viu o que aconteceria no ano 33 da era cristã. Ele viu Jesus Cristo sendo desprezado pelos homens. Ele viu Jesus Cristo pregando pelas ruas de Jerusalém, ninguém dando crédito à sua voz. Muitos simplesmente não o ouviam. Ele viu subindo como renovo. Ele viu a raiz em uma terra seca. Quer dizer, homem de dores, homem desprezado, que não tinha beleza. Eu acho interessante isso, a gente vê hoje, e por mais que o cinema, a televisão, as mídias tentam reproduzir a crucificação, já é sabido, e por mais que aquelas cenas nos chocam, e me choca, já é sabido que não se compara à verdadeira dor do Deus
crucificado. Foi mais terrível, foi mais glorioso. E aí Isaías o descreve como uma raiz em terra seca. Não havia vida. Os homens olhavam para Cristo na cruz do Calvário e não conseguia perceber vida. Mas ali havia vida porque estava sobre ele a nossa existência. Porque estava sobre ele a minha pessoa, a sua pessoa. A boa notícia é isso. É que Jesus Cristo salvou você e me salvou. Ainda que os homens olhassem para ele e fosse como uma raiz de terra seca, estava sobre ele. E essa visão dos homens de um Cristo crucificado como raiz em terra seca, que não tinha beleza nem formosura, não havia boa aparência e não havia motivo nenhum para que os homens o desejassem. Eu acho interessante essas consequências. Tudo na vida é consequência, tem uma causa. Porque os homens olhavam e viam Jesus nessa visão tão desterrada, tão desértica, tão sem vida, tão inóspita, tão somente porque estava sobre ele, eu, você e todos nós. Porque ele era belo, era o Filho de Deus, era o homem que curava com o olhar, era o homem que perdoava com um gesto, era o homem que andava pelas ruas de Jerusalém e ressuscitava mortos. Mas de repente ele estava sem beleza nenhuma. E os homens, muitos homens daqueles dias, não conseguiam perceber que tanta feiura não era de Jesus Cristo. Era minha e era sua. Todos os nossos pecados ali sobre ele. Iago está lendo um livro do Ben-Hur. E o Ben-Hur é uma parábola dos dias de Jesus Cristo, de um dos judeus ali de Jerusalém, que não estava na crucificação, mas que recebeu sobre si o poder da crucificação e foi curado pelas ruas de Jerusalém. Mas olhavam para ele e não via beleza alguma, por minha causa, por sua causa, por causa dos pecados e da maldade da humanidade. Versículo 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E aí imagino que Isaías nesse momento vê Jesus sendo cuspido, vê Jesus sendo julgado, vê Jesus sendo arrancado de Jesus as suas vestes para tirarem sorte. Imagino que neste momento Isaías vê sobre o Cristo crucificado toda a dor da humanidade sobre ele. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores. E eu acho até poético, histórico, chamar Jesus Cristo de homem de dores. Mas aí, lendo essa semana esse capítulo, eu me perguntei, que dor Jesus tinha? Poxa, ele era Deus. Era não, né? Ele é Deus. Poderoso, exaltado, sentado à direita de Deus. Que dor ele tinha. Homem de dores. Das nossas dores. Vamos pensar nisto? A Bíblia diz que ele era homem de dores, mas que dores? Deixa eu contar um segredo milenar, eterno. As nossas dores estavam sobre ele. Consegue imaginar Jesus Cristo? E aí eu olho, estou lendo um livro da raiz do calvinismo, e o autor diz que quando nós olhamos e entendemos a situação do nosso coração, você não precisa pensar de quem está do seu lado, nem olha para o pecado do seu irmão, olha para o seu, e contemple o seu coração, e imagina, cria na sua mente agora a visão de Cristo sendo crucificado por você. Não nos resta a não ser dizer glória a Deus pela escolha divina.
porque se ele não houvesse me escolhido, eu não seria salvo. Minhas dores estavam sobre ele. O versículo diz que ele era experimentado nos sofrimentos, mas que sofrimentos? O meu e o seu estava sobre ele. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam dele caso algum. Imagino eu, Isaías, nas ruas de Jerusalém, vendo Jesus Cristo sendo desprezado, tomando sobre si as dores da humanidade, os sofrimentos experimentados. Os homens passavam e escondiam o rosto, ele era desprezado. Essa visão do Cristo, de Isaías contemplando tamanha obra em seu lugar, sabe? Em tese, o resumão de Isaías 53 é que tudo estava sobre ele. É por isso que eu o adoro, é por isso que eu o sirvo, é por isso que eu devo lhe dar primazia na minha vida. Deve ser colocado em primeiro lugar, em primeiro plano, porque tudo estava sobre ele. Verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabe quando nós adoecemos? Sabe quando nós morremos? Sabe quando nós somos assolados por enfermidades? Depois da queda, depois que nós, a humanidade, nos entregamos a Satanás, era para ser bem pior do que passamos. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não quer dizer que nós não iremos passar por dores, por enfermidades ou doenças. Quer dizer que em meio ao vale da sombra da morte, nós não tememos. Porque sabemos que sobre ele estavam as nossas enfermidades, porque sobre ele estava a nossa morte. Porque vou te contar uma coisa. Morrer tem dois vieses. Uma coisa é morrer com o desespero de não saber para onde vai. Se bem que se você não sabe para onde vai, nós já sabemos para onde você vai, é o inferno. E outro viés é morrer com a certeza de que Cristo me espera de braços abertos nas mansões celestiais. Estava sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Então imagine você, tudo que você passa de bom, de ruim no seu dia. Saiba que um dia, antes mesmo de acontecer contigo, já havia acontecido com Jesus Cristo na cruz do Calvário, aleluia. Já tinha sido lançado sobre ele. Já tinha sido lançado sobre ele. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Acho incrível. Porque que é uma aparente disparidade teológica e filosófica e social. Ferido de quem? Ferido de quem? Versículo 4. Ferido de quem? Poxa, mas Deus não era pai dele? Poxa, mas quem estava em pecado não era ele, éramos nós. Aí dá até vontade de cantar. Se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. Não há estrelas no céu. Sabe? Às vezes eu vejo uma luta, parece que alguns de nós estamos dentro de uma bolha de silicone e vemos um embaixo lá na frente, mas não damos conta de sair para viver livremente. E o fato reside aqui. Se você não consegue compreender
que Deus feriu o próprio Filho a quem amava por sua causa. Não há mais nada que Ele irá fazer por você. Isso é o ápice, a glória da revelação de Deus. O autor que eu estou lendo diz que quando nós compreendemos a escolha de Deus sobre nós, que Ele feriu Jesus Cristo em meu lugar, de tamanho era o seu plano. Quando eu compreendo isto, eu nunca mais poderei dizer: eu estou deprimido, eu sou emo, ninguém se importa comigo. Porque eu já compreendi que havia um plano, um projeto eterno, e que nele estava escrito que Deus iria ferir o seu Filho por causa dos meus pecados. Talvez você não consiga compreender isto hoje. O suprassumo da revelação da palavra de Deus aos homens. Deus feriu o seu próprio Filho por causa do meu, do seu, do nosso pecado, das nossas dores, ferido de Deus e oprimido, tomou sobre si as nossas dores. Nós somos aquele povinho mesquinho que não dá glória aos homens. Não a nós, diz a palavra, mas ao teu nome, ó Deus, damos glória. Então nós não damos glória à vacina. Nós não damos glória a antibióticos. Porque todos foram criados, conhecidos, encontrados pelo incrível favor de Deus à humanidade. Partindo desta premissa, dizia o pastor José Delso recentemente, no mínimo, sua família pode sair dizendo aos quatro cantos: Deus operou um milagre sobre a vida da nossa mãe. Porque não é qualquer um que entra cheio de doenças, com 80 anos de idade, numa UTI e sai. Aliás, o que temos visto neste tempo são jovens atletas entrando e não saindo. Né, Nayara? Nayara tem testemunhado isto. Confiamos em carros e cavalos e vacinas? Não. Confiamos em carros e cavalos e cuidados? Não. Nós fazemos tudo isto, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos, o Filho de Deus, que tomou as nossas dores, que levou sobre si, e que tudo que se destinava a mim estava sobre ele na cruz. Versículo 5. Mas ele foi ferido por Deus, por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa dos meus pecados e moído por causa das nossas iniquidades. E aí uma das frases mais belas que eu encontro na palavra de Deus, o verso 5, o castigo que nos traz a paz. Consegue conceber o conceito? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cara, eu fico pensando na escola. Na boa, fico olhando para Deus e pensando assim, Deus olhando para mim dizendo assim, tu vai ficar sem recreio. Vou ligar para o seu pai e para sua mãe. Aí o amor, a graça, estava sobre ele, desfaz tudo isso, e eu consigo ouvir Deus dizendo, não, você vai ter recreio. O quê? Não vou incomodar seu pai e sua mãe. Eu vou tomar sobre mim mesmo todos os efeitos da sua maldade, do seu pecado, das suas transgressões. E o castigo que traria paz a você, eu vou colocar sobre meu filho, para que você não sofra dano nenhum. E pelas suas pesaduras, diz o verso 5, nós somos sarados. E é incrível que todo esse poder, essa misericórdia, esse amor, que toda essa glória de Deus ferir o seu próprio filho por mim,
Isso chega na minha vida, no verso 6 até no verso 5, conta o que estava sobre ele. O verso 6 conta quando isso chegou sobre mim. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Deixa eu te contar, porque está sobre Jesus Cristo, você não deve, não precisa mais andar errante sobre este mundo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, de novo, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabe? Aquilo que você procura tanto e ainda não encontrou é esta verdade, que tudo está sobre Jesus Cristo. Tudo que se refere à sua vida está sobre Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória, porque derramou sobre nós a sua graça. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Estávamos indo hoje do almoço, e o Ian pagando sapo pro Iago. Olha, tia, tem que tomar o celular dele, tem que desligar a internet para ele focar nos estudos. A Bíblia tem um versículo sobre isso. Qual que é? Não, é um cego guiando outro cego. Mas usando as sábias palavras do Ian, sabe por que Jesus Cristo foi como cordeiro mudo, sem abrir a boca ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores e não abriu a sua boca? Por um simples, glorioso e eterno fato. Eu vou falar devagar e com voz aveludada, para ver se eu arranco, nem que seja um aleluia forçado de você. Sabe por quê? Jesus Cristo foi como cordeiro levado ao matadouro e ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Imagino ele simplesmente baixou a cabeça, subiu o Gólgota e foi crucificado. Simplesmente porque ele tinha um foco. E o foco de Jesus era salvar você. A Ele toda honra, a Ele toda glória por sua graça derramada sobre nós. Verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, a terra se escureceu, o sol se retraiu, houve trevas. E ele foi cortado da terra dos viventes. Não foi um teatro, ele morreu. Ele experimentou a morte por sua causa, porque estava sobre ele suas iniquidades, seus pecados. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Consegue compreender a grandeza da fala de Isaías? Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Era Deus, é Deus. Veio à terra como Deus, tomou sobre si tudo que era imputado contra mim, tudo que eu merecia sofrer, tomou sobre si. Verso 9. E depois de ser extirpado da terra dos viventes, houve trevas, terremotos, a terra parou. Verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, 2 ladrões, e com o rico na sua morte, com José de Arimateia, resgatando o seu corpo para ser sepultado. Ainda que nunca cometeu uma injustiça, ainda que nunca houve engano na sua boca, mas estava sobre ele. Isaías o vê, santo, crucificado. Ainda que não houvesse engano,
ainda que não houvesse cometido injustiça, mas estava sobre ele. Olha o verso 10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado meu e seu. Isso é graça. A graça, ela nunca foi barata. A graça, ela nunca foi de graça. Houve um homem cujo sobrenome era Filho de Deus, que pagou o preço de eu e você podemos viver na graça. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quando se entregou aí Paulo aos Filipenses diz que ele não usurpou, não julgou ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo e se entregou à morte, morte de cruz, para que nós, os seus filhos, fôssemos resgatados, para que nós, os seus amados, fôssemos resgatados. Li um livro do Brening, coisa assim, O Furioso Amor de Deus. Ele disse que foi atender uma freirinha, ele é um padre, ele foi atender uma freirinha que tinha surtado, né? Mandaram chamar ele que tinha surtado. Aí chegou lá e ele falou para ela, e aí, qual que é? Parafraseando, claro. Ela disse, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Texto de Cantares. Fique imaginando que quando a gente chega nesse ponto de entender que ele humilhou-se a si mesmo, se entregou à morte de cruz, ele foi dado um nome que é sobre todo nome, e que no final todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nome acima de todo nome. E nós estaremos lá e diremos e cantaremos eternamente, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Sou amado de Deus. E ele prolongou a minha existência, tomando sobre si todas as minhas dores. Verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos. E sabe quem são esses muitos? Eu e você. Jesus Cristo, por sua obra na cruz, nos justificou. Porque as iniquidades deles, de novo e eternamente, ele levará sobre si. Aqui no caso, uma revelação, no nosso caso, já é um fato acontecido. Eu nem preciso mais falar que Jesus Cristo levará sobre si as minhas iniquidades. Sabia disto? E aliás, está errado dizer ou orar que Jesus Cristo levará sobre si as minhas iniquidades? Porque a palavra de Deus diz que ele já fez isto. Ele já levou sobre si as minhas iniquidades. Porque o castigo que me traz a paz estava sobre ele, lá no passado. Então hoje eu acordo e tenho paz. Que excede o entendimento, porque Jesus Cristo tomou as minhas transgressões, as minhas iniquidades e levou sobre si ali na cruz. E o verso 12, para terminar. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si, de novo, o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Jesus Cristo na cruz teve tempo, amor suficiente para dizer, Senhor, meu Pai, salva a Flávia, salva a Aline, salva a Letícia, salva o João, salva o Iago, salva a Nayara, salva a Manuela, salva o Benício. Vai salvando, Senhor, cada um deles, porque eu tomei sobre mim todas as suas transgressões, humilhado, desprezado, e carrego a marca de que
tudo de ruim da humanidade está sobre mim. E aí ele pegou tudo isso e levou até a cruz, e ali foi crucificado com o meu pecado. Por isso a Bíblia diz que Deus não foi encontrado naquele momento. Alguns chegam a dizer que Deus deu as costas a Jesus Cristo, que Deus não o respondeu, que ele foi rejeitado, desprezado, crucificado com o meu pecado. Então, somente para que eu tivesse paz, quer seja de entendimento, vida em abundância, liberdade de alma, que eu não fosse mais preso a jugo de escravidão. Lutero enfatiza e diz claramente: sim, nós nascemos escravos. Você nasceu escravo do pecado, é fato. Mas num dia, num momento, com uma canção, ele te encontrou. E naquele exato momento, ele te libertou desta escravidão. Nascidos escravos e feitos livres em Cristo Jesus, por sua infinita graça redentora e sua incondicional escolha a nós, inexplicavelmente sua escolha a cada um de nós outros aqui nesta noite. Porque tudo estava sobre Jesus Cristo. Isso deve ser suficiente para você. A Ele toda honra, toda glória. E toda vez que ficar pesado, lembra. E o peregrino conta isso. Toda vez que o seu fardo ficar pesado, lembra. Na verdade, de fato de verdade, você está carregando porque é trouxinha, porque é bobinho. Porque de fato e de verdade, o seu fardo estava e está sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Te dou graças, eu amo a tua palavra, eu amo o teu filho, eu amo a tua obra, eu amo, ó Deus, a tua grandeza. Obrigado, Jesus. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Toma-nos em ti, toma-nos, ó Deus, na tua misericórdia infinita, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, porque sabemos, ó Deus, que tudo estava sobre ele, ali na cruz do Calvário. Abençoa o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana na paz, uma semana na direção. Que a graça de Deus resplandeça sobre vocês. E essa semana, tentem lembrar, quando achar que estiver pesado, quando começar a ficar pesado da vida, lembra, está sobre Jesus Cristo a sua vida. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Ou seja, você vive em liberdade, em vitória, porque Jesus Cristo salvou você. Deus abençoe. Com oração silenciosa estamos encerrados.